graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui no Senado para fazermos a revisão da lição da Escola Sabatina. E a Escola Sabatina em si, aberta para um público grande, que estarão realmente participando, discutindo essa lição, e eu acredito, aprendendo cada detalhe, cada minúcia do assunto tão importante que é o assunto de hoje, cujo tema é o juízo investigativo. O juízo investigativo. Então, vamos nos adentrar e permitir que Deus opere, e que a graça do Senhor Jesus Cristo realmente inunde as nossas vidas e a gente realmente aprenda e tome decisões, porque o tempo urge, o tempo é muito curto, o tempo é decisivo na história de toda a humanidade. O tema realmente é muito importante, porque está tratando, amados, amadas, de juízo investigativo. Você imagina o juízo investigativo? E nós vamos ver no estudo que o juízo investigativo já é uma realidade agora, está acontecendo o juízo investigativo. Profeticamente, quando nós analisamos, fazemos um escrutínio da palavra, nós vemos que o juízo investigativo é uma realidade já agora. E nós vamos ver que o juízo investigativo ele começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus, o povo que tem o conhecimento da verdade. Isso é muito sério. Isso aí começa na nossa vida. Aqui, somos Escola Sabatina, nós estamos estudando agora, revisando a quarta lição do primeiro trimestre de 2024, e a quarta lição do juízo investigativo. Apocalipse 3, verso 5. Está escrito assim, no verso áudio da nossa lição, está escrito desta forma: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Gente, isso é muito importante. Apocalipse 3:5 é muito importante. Temos que vencer, temos que estar vestidos de vestes brancas. Se não acontecer isso, nosso nome será riscado no livro da vida. E ele, quando nós vencermos, estivermos vencendo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai confessar nosso nome ante Pai diante dos anjos. Sabe? Nós acreditamos nisso ou não? Nós acreditamos ou não? Nós temos fé na palavra? A palavra está falando aos nossos corações? A você que eu estou nesse momento me dirigindo, meu irmão, minha irmã, eu aplico a mim também. Nós cremos nesta palavra profética que o Senhor está nos falando. Gente, há um tribunal aberto, em sessão. Cada caso está sendo revisto, analisado, escrutinado. Porque isso tem que acontecer no tempo profético. Vamos ver o que Paulo diz no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 31. O que diz Paulo? O que está escrito aí?
estamos aqui nessa lição, com a sociedade, aqui na igreja em casa. Pedimos aqui, irmã Rita, aqui, por favor. Vem para nós, bem alto aí. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que ele destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amado, isso é muito importante. Há um dia que haverá uma análise, julgamento. É o que a Bíblia, agora veja aí o que diz o capítulo 24, versículo 25, no mesmo livro de Atos, 24, versículo 25. Um dia, minha gente, um dia onde cada caso passará em revista. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. O que diz então? Aí. Capítulo 24, versículo 25 do livro de Atos. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, apavorecido, respondeu: por agora, vai, e em tempo, oportunidade, te chamarei. No juízo vindouro, ninguém fica fora. Cada ser humano, cada pessoa, cada vivente, ele passará por esse escrutínio, esse julgamento. Paulo se demorou especialmente sobre o profundo significado dos preceitos da lei de Deus. Mostrou como atingem os mais íntimos segredos da natureza moral do homem e lança bastante luz sobre aquilo que tem sido vedado da vista e do conhecimento dos seres humanos. O que as mãos podem fazer ou a língua proferir, isso que a vida eterna revela, serão, se não mostrarem perfeitamente o caráter moral do homem. A lei esquadrinha seus pensamentos, seus propósitos, sim, os motivos e propósitos, as paixões vis que permanecem escondidas da vista dos homens, a inveja, o ódio, o sensualismo, a ambição, as maquinações perversas, nos profundos recessos do coração, ainda não executados por falta de oportunidade. Tudo isso a lei de Deus condena. Nada passa despercebido, nada fica oculto, tudo está patente aos olhos daquele que tudo viu, aquele que escrutina a divisão de ossos e medula e vai no íntimo da alma, que antes que o nosso pensamento venha, ele já sabia que nós íamos falar. Amados, é muito importante dentro dessa questão toda, com relação ao povo de Deus, aqui que queria falar, a lição pela borda, que diante lá 1 Pedro, porque ele diz, por onde começa o juízo? O juízo começa por onde? 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Quem diz a palavra? Começa por onde? Por que começa esse juízo? Se já que nós estamos falando de um tribunal de sessão, de um julgamento, de uma situação de análise de cada indivíduo, começa por quê? Pode ir, 1 Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Gente, é importante que nós, por favor, entendamos isso. A palavra está dizendo que o juízo começa pela casa de Deus. Se começa pela casa de Deus, já está em andamento. Quem é a casa de Deus? Aqueles que têm a fé de Jesus, o remanescente, o povo
entende a palavra, a verdade, então começa com nós. Nossos casos estão, por assim dizer, sendo passados por Cristo. O cerimonial típico somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, e que tinham parte da cerimônia no dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final, no juízo investigativo, os últimos casos a serem considerados são os do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada. Quem são os ímpios? Aqueles que não aceitaram a palavra, que não aceitaram a verdade, que não se converteram. Será a segunda etapa do julgamento. Mas a primeira etapa é com o povo de Deus. Antes do decreto lugar, Deus está sendo já ocorre esse julgamento dos ímpios, que é a segunda etapa, constitui obra distinta e separada, e ocorre em ocasião posterior. Porque, entendeu? Pedro 4,17 é claro. É tempo que começa o julgamento pela graça de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Quando nós analisamos esse julgamento, pergunta bem: quem será o juiz? Daniel 7, 9 a 10, Salmo 5, 50, precisa nós adiantarmos aqui. Quem estará à frente do juiz é o nosso Pai eterno, nosso Deus. Amém? Agora, por que norma de conduta todos serão julgados? É isso que nós queremos ver. Tiago, capítulo 2, verso 10 e verso 12. Aqui está a norma de conduta pela qual nós seremos julgados, pela qual cada pessoa passará pelo julgamento. Existe uma norma de conduta, uma norma que vai ser analisada cada pessoa neste mundo. Tiago 2, verso 10 ao verso 12. O que diz a palavra? Lemos, lemos. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, porém, cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Santo Senhor. E guardar toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, 10 preceitos, a expressão do caráter de Deus. E guardar toda a lei de Deus, nós tropeçamos só um ponto, tornou-se culpado de Deus. Porque o mesmo Cristo não matarás, também disse, não matarás. Se tu não matas, mas se tu não te mais matas, você transgressor da lei. E diz a palavra que nós seremos julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus, a expressão do seu caráter, a norma, uma lei de amor, será a base do julgamento. Todos passarão pelo escrutínio do julgamento com base dessa lei, a lei de Deus, os 10 mandamentos, a fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé no juízo. A mensagem lhes ordena temer a Deus, dar-lhe glória e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação dessas mensagens é dado nestas palavras: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fim de se prepararem para o juízo, é necessário que
que os homens, vestidos de neve como as mulheres, guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma de caráter no juízo, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo. Ele diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, verso 12 a 16. A fé é essencial a fim de guardar-se a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar. E tudo que não é de fé é pecado. Hebreus 11, verso 6, Romanos 14, verso 13. Amados, estamos vivendo um tempo decisivo. De evidências que se basearão, as decisões serão baseadas em que evidências? Vê o que diz Apocalipse, no capítulo 20, verso 12. Quais são as evidências que se terá para que se faça, então, com precisão, esse escrutínio cidadão? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Existem livros, existem registros, onde estão todos a nossa existência. Meu Deus, como é solene isso aí. Um livro de memória está escrito diante de Deus. Livro este em que se registra os bons atos daqueles que temeram o Senhor e meditaram no seu nome. Há também um relatório dos pecados dos homens. A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos terrível exatidão, toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto. Juntamente com toda hipocrisia dissimulada, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influências exercidas para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo. Como é solene, misericórdia, meu Deus. Que tempo mais solene, o tempo em que estamos vivendo. Os anjos que fazem esse relatório. Nós vemos aí na Daniel 4, verso 13 e 17, você sabe? Quer dizer assim, se eu puder correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda a palavra e ação, eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas e quantas ações sem ser praticadas. Não pense que podemos enganar a exatidão desse relatório. Eu posso estar escondido em 4 paredes, fazendo coisa que não é devida, que não é para ser feita. O anjo está relatando, está registrado. Ninguém está vendo. Ah, ninguém está vendo? Então eu faço isso, faço aquilo. Ah, ninguém está vendo. Ah, então está vendo. Então eu penso isso. E gosto de estar pensando isso. Pensando, mas está vendo.
Gente, nós estamos vivendo um tempo decisivo. Ou cremos na palavra, ou então somos incrédulos. Estamos vivendo um tempo decisivo. Mãos limpas e corações puros. Mãos limpas são as ações que nós fazemos diariamente. Coração puro são os pensamentos que pensamos diariamente. Oremos a Deus. Crie em nós, ó Pai, coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Nesse momento tão decisivo na minha história, a história de cada um de nós. O livro da vida, minha gente. O nome será escrito no livro da vida. Vamos ver o que diz Jesus em Lucas 10, verso 20, Evangelho. O livro da vida. Há um registro no livro da vida. Lucas 10, verso 20. Leia. Leia. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos será dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos rejeitam os espíritos, alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito nos céus. Aí. Vamos ler Apocalipse 13, verso 8, e o capítulo 21, verso 27. Apocalipse, o último livro da Bíblia. 13, verso 8, 21, verso 27, 13, verso 8. Vamos ler. Verso 8. E adorar-o-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, capítulo 20. Nós lemos aí, foi foi 13 e 8. Foi o Evangelho de... Apocalipse. Está no Apocalipse, né? 13 e 8. Aí qual foi o outro que eu falei? O outro foi 21, capítulo 21, verso 7. Verso 27. Apocalipse 21, verso 27. 27. 21, verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí, só vai entrar na cidade que já está preparada, que Jesus prometeu em João 14, João 3. E Senhor, não se turbe o seu coração, creis em Deus, creis também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Fosse assim como teria dito, vou preparar um lugar, e quando eu for, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde estiveres vós também. Só pode entrar nessa cidade, nesse lugar, nessa casa preparada, se eu não estiver no livro da vida. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O livro, Apocalipse capítulo 20, o livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai desempenhar um papel de advogado. Precisa ler, o tempo está, sabe? 1 João 2, verso 1. Esse era o advogado. O acusador, inimigo das almas. Mas Jesus, testemunha os anjos. Tremendo, né? Jesus aparecerá como seu advogado. Se você aceitou, a fim de pleitear em favor deles perante Deus. Se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo,
o justo, 1 João, capítulo 2, verso 1. Porque Cristo não entrou no santuário feito como figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 9, versículo 24, capítulo 7, versículo 25. Amados, Ezequiel capítulo 18, versículo 24, não precisa ler, fala de que nessa experiência o pecado tem que ter sido confessado. Nenhuma mancha pode existir. Nós temos que estar limpos. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagados no livro memorial de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Agora, quando nossos pecados são perdoados, que o sangue do Cordeiro nos lava de todos os pecados, que nós somos purificados, novas criaturas. Quando há arrependimento sincero, confissão e abandono do pecado. Diz o pensamento: todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé há de reclamar do sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram perdão acrescentado ao seu nome no livro do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando se está o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Ainda há esperança para nós, ainda há salvação, porque a porta da graça está aberta e a mão do Todo-Poderoso, do Altíssimo, ainda está estendida no sol. Sabe? Isso é muito importante. Livro da vida, livro. Amados, qual deve ser a nossa constante oração nesse momento? Qual deve? Uma palavra deve ser preferida impensadamente, nenhuma maledicência, nenhuma palavra frívola, nenhuma murmuração impertinente ou sugestão impura sairá dos lábios daqueles que seguem Cristo, porque Cristo está aqui. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu me rendi a Jesus, eu recebi Ele na minha vida, eu sou uma nova criatura e tudo se faz novo. Agora, qual deve ser a nossa constante oração? Salmo 119, vamos lá, Salmo 139, versículo 23 ao versículo 24. Lembra? Bastante bem alto. Salmo 139, versículo 23 ao versículo 24. Olha o que está escrito na palavra. Salmos 139, versículo 23 ao versículo 24. O que diz dele? Salmos 139, versículo 23 ao versículo 24. Olha o que está escrito. Bem alto. Bem alto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Oh, que glória! Quão solene é esta consideração, dia por dia, que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para o livro dos céus. As palavras, uma vez faladas, uma vez praticadas, nunca mais podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas como as más. Nem o mais poderoso guerreiro pode revogar a relação dos acontecimentos. De um único dia, sequer, nossos atos, palavras e mesmo nossos intuitos mais secretos, tudo
necessidade ou para a desdita, ainda que esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Bem, nós chegamos no final do nosso estudo da lição de sabatina, do primeiro trimestre de 2024. Tratamos hoje de um assunto muito pertinente, o juízo investigativo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo realmente seja uma constante na vida de cada um de vocês, amados e amadas. Deus abençoe.